Olá, turma! Eu sou a professora Sinara e estaremos juntinhos aí na disciplina Diretriz para o Ensino de Ciências. Vamos começar pela unidade 1, que trata da caracterização da área de Ciências Naturais. Histórico do ensino de Ciências Naturais, anos 60. O que isso significa? Nos anos 60 era apresentado como neutro. No ensino não se questionava a verdade científica. A qualidade do ensino era definida pela quantidade de conteúdos trabalhados. O questionário era a prática utilizada para estudo e avaliação. Muitos aí já passaram por isso, né, gente? Eu, por exemplo, estudei muito com questionário. Era decoreba, perguntas e respostas, e dentre outros contextos aí que nós vamos ver ao longo da nossa unidade. Mas, com os parâmetros curriculares que surgiram em 97, até mesmo a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de 4.024 de 61, ministravam-se aulas de ciências naturais apenas nas duas últimas séries do antigo ginasial. Essa lei, ela estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas as séries ginasiais. Na década de 70, foi promulgada a Lei 5692/71, que nós a conhecemos muito bem, né? Na qual o ensino de ciências naturais passou também a ter caráter obrigatório nas 8 séries do primeiro grau antigo. Neste período, o ensino fica caracterizado pelas implicações sociais do desenvolvimento científico, em virtude principalmente das agressões ao meio ambiente, aí desencadeados pelo desenvolvimento industrial desenfreado, né? Este olhar para os problemas relacionados ao desenvolvimento tecnológico provocou aí um surgimento de um grande movimento pedagógico que ficou conhecido como Ciência, Tecnologia e Sociedade, que está presente no ensino de ciências até hoje, né? Bom, e de acordo com o ensino com os PCNs de ciências, desde os anos 80, pesquisas acadêmicas comprovaram que as ideias e os conhecimentos trazidos pelos alunos quando eles chegam na escola, tem um papel fundamental no processo de aprendizagem, em especial no caso de ciências. Mas os conhecimentos prévios só podem realmente ajudar a criança a aprender se o professor criar oportunidades para ela pensar e se manifestar. O envolvimento ativo da turma proporciona a ampliação e a modificação do que os estudantes já sabem a respeito de variados conceitos. Além de ser básico para a aprendizagem dos procedimentos científicos, tais como a observação de fenômenos, a coleta, a seleção e a organização de informações, o envolvimento do aluno é também importante para que ele incorpore valores éticos. E hoje, nos PCNs, nesse documento, ele é possível perceber a preocupação antes de se ensinar os conteúdos de ciências, na formação do sujeito como cidadão, de motivar o professor que lê este documento a formar o cidadão. Assim, lá no futuro, o aluno consegue exercer suas atividades com ética. Neste momento, conseguimos perceber nosso papel de educador para a vida. Vamos continuar as ciências naturais. O ensino de ciências, ele justifica-se na medida em que se consegue fazer com que os aprendizes sejam capazes de enfrentar situações cotidianas, analisando-as e interpretando-as, através dos modelos conceituais e também dos procedimentos próprios da ciência. Malafaia e Rodrigues. Então, o que isso significa? Refletir os caminhos para o ensino de ciências não está simplesmente na descrição de teorias e experiências científicas e no conhecimento construído. É compreender uma aprendizagem responsável pelas dimensões sociais, políticas, históricas e econômicas, que deem suporte para a compreensão das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Mas críticas em relação aos processos de produção e suas implicações na formação da sociedade. Elas tornam muito mais críticas em relação a essa situação. E na qualidade de vida e de cada indivíduo. É, acima de tudo, promover uma formação de cidadão consciente e crítico. Bom, os parâmetros curriculares nacionais é um documento criado pelo Ministério da Educação. Ele é construído para ser uma referência nacional, ou seja, comum a todos os estados. Ele é padrão, mas respeitando a diversidade cultural.
Então, cabe registrar que existem documentos institucionais e nacionais importantes para o estudo de ciências naturais. E dentre eles existem os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. Na nossa área existe o específico que é de ciências naturais. Vamos iniciar um estudo deste documento que é a base para a nossa trajetória docente. Cabe registrar que este documento, embora comum a todos os estados, ele respeita as diversidades culturais, regionais e políticas. Então, é um padrão que permite que você haja dentro da identidade local. A intenção do governo é que os jovens tenham acesso a um conjunto de conhecimentos elaborados na sociedade e necessários à cidadania. Ciência, natureza e sociedade, cultura e da educação infantil. Nós vamos representar a estrutura do currículo do Referencial Nacional Curricular de 98. Referencial é um guia de orientação que deverá servir de base para discussões entre profissionais de um mesmo sistema de ensino ou no interior da instituição, na elaboração de projetos educativos singulares diversos. Então, o que significa isso? Na educação infantil, os parâmetros curriculares de qualidade para a educação infantil contêm referências de qualidade para a educação infantil a serem utilizadas pelos sistemas educacionais que promovam a igualdade de oportunidades educacionais e levem em conta as diferenças, diversidades e desigualdades do nosso imenso território e muitas culturas deles existentes. Os parâmetros curriculares básicos de infraestrutura para a instituição de educação infantil é outro volume de um referencial da educação infantil, que apresenta estudos e parâmetros nacionais relacionados à qualidade dos ambientes das instituições de educação infantil, para que estes se tornem promotores de aventuras, descobertas, desafios, aprendizagens e facilitem as interações. Um outro volume dos referenciais para a educação infantil, ele está pautado na Política Nacional de Educação Infantil, pelo direito das crianças de 0 a 6 anos à educação. É um documento que tem por finalidade contribuir para um processo democrático de implementação das políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos. Vamos ver um pouquinho da estrutura. A estrutura, ela tem aí como objetivo, está lá em cima, né? Objetivos gerais, ela tem 2 pilares. Do lado esquerdo, nós podemos aí verificar que é a formação pessoal e social. Todo esse contexto que a gente está observando aí abaixo, trata de trabalhar com crianças de 0 a 3 anos, do seu lado esquerdo. Já do lado direito, um outro pilar, são o conhecimento do mundo, que trata-se de contextos relacionados de crianças de 4 a 6 anos. Mas para um melhor entendimento na prática de como aplicar a estrutura do currículo do Referencial Nacional Curricular da Educação Infantil, embaixo tem um linkzinho aí, então eu peço que vocês cliquem aí nesse link, ou copiem e colhem lá na barra de ferramentas de vocês lá na internet, para que vocês possam conhecer de maneira prática depoimentos de professores, de diretores, que atuam na área, que vai dar uma amplitude maior aí para vocês, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui em relação à educação infantil, a criança, a natureza, a sociedade e a cultura. As transformações que ocorrem nos pensamentos das crianças se dão simultaneamente ao desenvolvimento da linguagem e de suas capacidades de expressão. Ou seja, o brincar, de faz de conta, possibilita que as crianças reflitam sobre o mundo, questões presentes no cotidiano e os problemas relacionados à realidade, observáveis pela experiência imediata ou conhecidos pela mediação de relatos orais, livros, jornais, revista, televisão, rádio, fotografias, etc. São excelentes oportunidades para a construção desse conhecimento. Crianças de 0 a 3 anos. Crianças de 0 a 3 anos, a gente tem aí algumas sugestões para dar do que pode ser trabalhado. Histórias, brincadeiras, jogos, canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos. Exploração de diversos objetos, de suas propriedades e de relação simples de causa e efeito. Outra atividade é contato com os pequenos animais e plantas, conhecimentos do próprio corpo por meio do uso e da exploração de suas habilidades físicas, motoras, perceptivas. A gente tem muita musiquinha aí que a gente pode trabalhar aí nesse contexto, né?
E para criança de 4 a 6 anos, os conteúdos podem ser organizados em 5 blocos, né? Que é a organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar, os lugares e suas paisagens, objetos e processos de transformação, os seres vivos, fenômenos da natureza, enfim, tem várias atividades que podemos desenvolver. Os procedimentos aí, indispensáveis para a aprendizagem da criança são formulação de perguntas, participação ativa na resolução de problemas, estabelecimento de algumas relações simples na comparação de dados e confronto entre as suas ideias e as ideias de outras crianças. Isso é fundamental, né? Então, nós podemos acrescentar aí também registro das informações utilizando diversas formas, desenhos, textos orais, ditados do professor, comunicação oral, registrado em gravador, enfim, a gente tem N atividades que podem ser trabalhadas com eles. Bom, a estrutura dos PCNs para o ensino fundamental. Nós temos os objetivos gerais do ensino fundamental, e que são variados, né? São vários que estão listados aí neste documento, inclusive uma parte chamada de introdução, que descreve muito bem esses objetivos gerais do ensino fundamental e que serve para todas as áreas do conhecimento. Eu sugiro que vocês façam a leitura. Lá na plataforma eu disponibilizei esse material dos parâmetros curriculares, tanto em meio físico quanto eletrônico. Tá? Bem, a área de nossa atuação de ciências naturais, conforme destacado acima, veja que eu coloquei verde, um tomzinho de verde, a nossa área em destaque. Tá vendo aí? Então, a área de ciências naturais, elas podem ser permeadas por temas denominados temas transversais, que também estão destacados, que é a ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo, que podem ser abordados em todas essas 9 áreas, que é língua portuguesa, matemática, história, geografia, arte, educação física, língua estrangeira. Esses são temas relacionados ao nosso cotidiano, do contexto social do Brasil e do mundo. A gente consegue formar o cidadão utilizando os conceitos das ciências para melhorar a vivência no cotidiano de nossos alunos. O que se vê é uma possibilidade de inserir em nosso contexto esses temas transversais e assim promovermos a interdisciplinaridade. Dessa maneira, ocorre a caracterização de cada área, que são divididas por ciclos. E esses ciclos nós vamos tratar em seguir na parte 2 da nossa unidade 1. Ok? A gente, então, para por aqui, essa unidade 1, e qualquer dúvida que vocês venham a ter, eu peço que vocês postem lá no fórum para que a gente possa conversar e discutir mais sobre o assunto, ok? Então, até a próxima unidade.